O Inter amassou o Grêmio no clássico de número 435 aqui no Beira-Rio. Atuações individuais acima da média e um time que parece ter encaixado. Na entrevista coletiva, Medina falou sobre a convicção que passou para o grupo de jogadores em relação à continuidade do trabalho e revelou também uma reunião onde foi feito uma espécie de pacto, os jogadores assumindo um compromisso para levar o trabalho adiante. A vitória do Inter no Clássico Grenal, contada com detalhes de bastidores aqui no Diário do Inter KTO. Quarta-feira, 9 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui numa dupla vitória de 1-0 sobre o Grêmio no Grenal 435 e um respiro, uma tranquilidade que o grupo de jogadores, a comissão técnica, o próprio ambiente da direção precisava há bastante tempo e parece ter conseguido com esse triunfo sobre o principal rival na partida pelo Campeonato Gaúcho. Em um jogo onde Medina fez 3 alterações em relação ao time que jogaria o Clássico Grenal 10 dias atrás, se naquele momento o Clássico acontecesse. Kaique Rocha ganhou a vaga de Bruno Mendes, Lisiero ganhou a vaga de Rodrigo Dourado e Maurício entrou na vaga de Wesley Moraes, com o David sendo adiantado para a função de centroavante. E o que a gente viu foi, desde o primeiro minuto de partida, um Inter dominante. Vocês lembram que eu falei sobre o plano do Medina? Vocês lembram que eu citei aqui que o Medina disse que, olha, para trazer o torcedor para o lado do time, é necessário ser dominante desde o primeiro minuto. E foi exatamente isso que o Inter fez. Com 1 minuto de jogo, o Moisés dominou uma bola pelo lado esquerdo, limpou para a perna direita, soltou uma bomba e quase abriu o placar. Ali, o Moisés, por exemplo, que é o jogador mais vaiado, mais contestado pela torcida colorada, ele já foi aplaudido. E óbvio que o ambiente do Beira-Rio ele veio junto com um time que mostrou já desde o começo uma certa dominância em cima do adversário. Então o Inter, no primeiro tempo, dominou, criou muitas chances. O Breno fez no mínimo 2 intervenções fundamentais que impediram que o Internacional abrisse o placar, mas com tanto volume, tanta criação e tanta superioridade em cima do adversário, o Inter chegou ao gol no apagar das luzes do primeiro tempo. Uma jogada do Edenilson, que dá o passe para o Bustos cruza, o Maurício não alcança e a bola sobra para o David, que bate para o gol, a bola ainda desvia no Jeromel, trai o goleiro Breno e abre o placar no Beira-Rio. No segundo tempo, um time do Inter muito mais pragmático e contendo as investidas do Grêmio, mas ainda assim dominante, principalmente no setor do meio-campo. E consolidando uma vitória importante, não só para a tabela, como também, claro, para o ambiente colorado, que agora respira um pouco mais aliviado depois de tanto tempo de pressão. Eu vou falar aqui de algumas atuações individuais, mas não houve nenhum jogador do Internacional que fez uma partida média. Todo mundo jogou acima da média, pelo menos que estava apresentando nessa temporada de 2022, tá? Todos mesmo, não teve. Só que assim, alguns jogadores se destacaram muito acima da média. O que jogou de bola o senhor Fabrício Bustos é brincadeira. O Bustos tomou conta do setor direito de ataque do Internacional e do setor direito de defesa do Internacional, a todo momento sendo acionado com liberdade, a todo momento produzindo ofensivamente. Jogou muito Bustos, mas muito. Um dos melhores em campo para mim do Internacional. Eu acho que ele foi o segundo melhor em campo, eu já vou dizer quem foi o melhor em campo. Outro que eu destaco, Moisés, teve personalidade, se lesionou no primeiro lance da partida, nesse chute que ele quase abriu o placar, e cara, tomou conta do lado esquerdo. Ninguém do Grêmio ousou jogar próximo ao Moisés. Ele tomou conta e ofensivamente contribuiu, encostando no Tyson e tudo mais. Os 2 volantes do Internacional jogaram demais. Gabriel e Lisiero tomaram conta do meio-campo. E aí vai pra mim o meu voto de melhor em campo, tá? O Lisiero jogou uma barbaridade, tomou conta do meio-campo, conectando passes e encontrando soluções para que o Inter tivesse desafogo.
fazendo inversões longas, bolas longas, que pegava a defesa do Grêmio absolutamente desprevenida. Jogou demais o Liziero, para mim, o melhor jogador em campo. E do meio para frente, há de se destacar a atuação do Maurício, que de novo correu muito, criou muito, deu opção. E do David, que além de ter a estrela de marcar um gol de vitória em Clássico Grenal, aliás, o David é conhecido por marcar gols em clássicos, era assim no Fortaleza, já no primeiro Grenal do cara, ele meteu um gol, foi participativo, buscou espaço, ganhou duelos do Jeromel e do Bruno Alves, jogou muito bem também o David, uma atuação magnífica individualmente dos jogadores do Internacional que contribuíram para não só 1-0, porque o 1-0 de fato foi mentiroso. O Inter poderia ter vencido por 2, 3 ou 4, tamanha superioridade principalmente no primeiro tempo. Já que falei das atuações individuais, passo agora para as falas de Cacique Medina na entrevista coletiva. O primeiro ponto que eu destaco é a tranquilidade dele em demonstrar confiança no trabalho. Ele disse, se eu não acreditasse no trabalho, eu seria o primeiro a ir embora. Mas eu acreditava que o que a gente estava fazendo no dia a dia ia render um bom resultado, ao contrário do que vinha acontecendo. Ele relatou que as últimas semanas, os últimos dias, foram muito pesados para ele pessoalmente, tá? Pela possibilidade de ser demitido. Agradeceu o voto de confiança da direção. E eu achei interessante isso da parte dele. Publicamente, quero agradecer a direção por não ter me demitido depois da eliminação para a equipe do Globo. E falou também sobre o ambiente para os jogadores, que não está tudo resolvido em relação à torcida, que, por exemplo, vaiou contra o Aimoré e hoje, claro, aplaudiu todo o time, mas que entende que esse é um começo de uma reviravolta, um começo de um ambiente melhor para se trabalhar, de um ambiente mais tranquilo para se trabalhar e principalmente para se jogar aqui no Beira-Rio. Um outro ponto que trouxe o Medina também, e que eu achei muito interessante, e foi inclusive destaque na thumb, é que houve um pacto, houve um compromisso do grupo de jogadores firmado com a comissão técnica. Segundo o Medina, uma reunião no vestiário, eu não entendi se foi no Rio Grande do Norte, mas me pareceu que foi aqui em Porto Alegre, já na sexta-feira, depois da eliminação. E nessa reunião no vestiário, os jogadores assumiram um compromisso com o Medina. Disseram que o trabalho está sendo bem feito, assumiram para si, para os jogadores, a responsabilidade e se comprometeram com o Medina de mudar a atitude, de mudar a personalidade dos jogadores dentro de campo, para fazer essa reviravolta ela acontecer. O Medina disse que essa iniciativa ela partiu do grupo de jogadores. E aí que ele até disse na entrevista coletiva, palavras não são suficientes, mas eles me mostraram em atitude. Já no jogo do Aimoré, contra o Aimoré, que foi melhor na visão do Medina, e principalmente no Clássico Grenal hoje, onde o Inter teve intensidade, onde o Inter teve personalidade, onde o Inter conseguiu seguir o plano de jogo mais à risca. O Medina deixou claro, é esse o time que ele queria. Essa foi a partida em que os jogadores mais chegaram próximo daquilo que ele, Medina, entende como o melhor time do Internacional, como o time que ele quer montar. Satisfeito, é claro, o Cacique Medina pela atuação do Internacional hoje. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Quem apostou no Internacional, evidentemente, se deu bem. Eu fui mais cauteloso, eu fui no empate, a odd estava 2.8. Não deu. A vitória do Inter estava 2.3. Quem foi, se deu bem. Quer jogar na KTO? Eu ia acertar o resultado do Grenal. Tu jogou na KTO, irmão? Se tu não jogou, não adianta. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha o quê? 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Vai ter mais conteúdo aqui no canal para você, torcedor colorado. Uma ótima noite de quarta-feira, uma ótima manhã de quinta-feira. Claro, você feliz pela vitória do Inter no Grenal. Fechado? Beijo!